Amigos do Futebol Association, professor José Roberto Fernandes, manager internacional de futebol, também trabalhando como coordenador técnico para clubes. Hoje vou falar especificamente sobre um assunto que eu assim determinei: estratégias vencem. Muito pertinente nesse momento em que diversos campeonatos e diversos esportes estão chegando ao seu final. E quero salientar aqui que a maioria dos jogos, e principalmente os jogos decisivos, foram ou estão sendo ainda definidos através das estratégias usadas pela comissão técnica, especialmente pelo seu técnico principal. Vou falar aqui, não posso deixar de falar, claro, sobre os esquemas táticos, que não são muitos. São aqueles tradicionais, 4-4-2, 4-2-4, 4-3-3, 4-5-1, 3-5-2. Esses são os principais. Qualquer outro esquema que se diz por aí, tipo esse 4-1-4-1, isso é uma situação de jogo, isso não é um esquema tático. Já falei isso em outros vídeos e estou reiterando aquilo que disse. Mas o que muda, e muda muito, não só antes, bem como durante as competições esportivas, seja de futebol ou de um outro esporte coletivo ou individual. Estratégias vencem. E vencem porque o estudo feito por uma comissão técnica, comandados e determinado pelo seu técnico principal, é o que vai definir o resultado final de um confronto em que vai se definir quem será o campeão de determinado torneio nesta temporada. Vou falar inicialmente sobre o futebol. Tivemos diversos exemplos. O exemplo principal, a decisão da Copa Libertadores da América, muito importante, entre Flamengo e a equipe do Palmeiras, em que a estratégia do técnico palmeirense superou e muito a estratégia, se é que houve, do técnico do Flamengo. Sem críticas ao técnico, é que uns estudam estratégias, outros utilizam a sua experiência dentro do futebol, ou como jogador, ou como trabalhando em alguma comissão técnica, para dirigirem uma equipe dentro do campo de jogo e durante um campeonato. A equipe do Palmeiras foi muito bem articulada de maneira estratégica, tanto antes do campeonato, porque o seu treinador priorizou a conquista da Copa Libertadores da América. E foi assim até o final, e viu seus esforços coroados com êxito, pois sagrou-se campeão de tão importante competição. Estratégias essas que nem sempre são aquelas de contar somente com a qualidade técnica individual de seus elementos, que formam o grupo de jogadores que vão para dentro do campo, porque às vezes eles se pedem, como aconteceu no jogo final entre Flamengo e a representação do Palmeiras, onde o experiente zagueiro, excelente zagueiro Davi Luiz, jogou muito mais como um volante durante todo o jogo, vindo tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, deixando às vezes que o volante ocupasse a sua posição de zagueiro, e já como a equipe adota a famosa linha burra de zagueiros, uma linha que não se concebe, isso é coisa antiga. Hoje tem que ter, como aqui no 3-5-2, você tem que ter um líbero que joga atrás, e mesmo jogando no 4, com 4 zagueiros aqui, não tem que ser em linha, porque você tem que deixar um mais atrás na sobra, e não contar apenas com o goleiro para jogar adiantado, para que seja o verdadeiro líbero, o que tem ocasionado por diversas vezes diversos gols pela equipe adversária, que jogadores tanto de meio campo ofensivo como atacantes, vindo em diagonal, costumam não dar um chute forte, mas um chute bem colocado no canto oposto do goleiro, já que ele
mesmo com mais de 1,90 m de altura, ele se posicionando adiantado, não tem tempo de pegar essa bola que cai por cima de sua cabeça. Então, essa estratégia de jogo que o Palmeiras adotou, que foi uma estratégia não defensiva, mas utilizando a velocidade dos seus atacantes que jogam pelas laterais ofensivas, tanto pela direita como pela esquerda, que são os antigos pontas direita e ponta esquerda, que hoje mudou-se a denominação, porque na verdade esses atacantes eles também compõem o meio-campo defensivamente quando a sua equipe é atacada. Então, essa estratégia é muito comum, a utilização dela, seja essa ou uma outra qualquer, principalmente pelo treinador europeu, que ele procura estudar e muito, não só a equipe adversária, bem como estudar as equipes do seu país, como jogam, e achar e treinar a melhor estratégia de jogo. E isso dá resultado. Dá muito mais resultado você contar só com jogadores, às vezes, como o Flamengo, em algumas posições, jogadores superiores ao Palmeiras, mas que, talvez achando que poderia ganhar o jogo nessa individualidade a qualquer momento, acabou sucumbindo, principalmente na prorrogação do jogo, ou seja, o extra time, onde a equipe do Palmeiras conseguiu o segundo gol e acabou levantando o troféu da Taça Libertadores da América. Isso nós temos visto em outros campeonatos também, não só nos campeonatos regionais, principalmente no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Europeu. E por falar nisso, no Campeonato Europeu, algumas equipes que sempre foram vencedoras, que a maioria das vezes sempre se classificaram para as oitavas de final, entre os 16 clubes que vão disputar a final da Champions League. Caso específico de Barcelona, que ficou fora dos 16 que vão compor os jogos das oitavas de final. Equipes estrangeiras, principalmente as europeias, se utilizam e muito das estratégias de jogo e seus técnicos são diferenciados em relação aos brasileiros, porque eles estudam muito mais as estratégias de jogo e se adequam a essa condição, mais do que o treinador brasileiro, que vai mais em torno de conversas, de trabalhos táticos que não saem daqueles que eu já citei há pouco e que tem pouco a ver em estratégias de jogo e ficam dependendo da individualidade de seus jogadores. Um jogador que faz de mais velocidade, um jogador que boa habilidade e utilizando uma movimentação ofensiva na horizontal, o campo de jogo é uma horizontal, vai ofensivamente, se adiantam ofensivamente, mas sem uma estratégia definida, sem uma movimentação dos jogadores, como você pode ver aqui, eles ficam mais agrupados no sistema 3-5-2 e há sempre formações de triângulos que fazem com que a bola fique sempre com um que está com a bola e mais dois jogadores, compondo os vértices do triângulo, para que haja essa movimentação e os jogadores giram no campo de jogo, se movimentam da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, sem guardar uma posição fixa, mas dentro de uma estratégia pré-determinada e pré-estudada e treinada. Então, em se falando nisso, vamos reiterar que o principal motivo que faz a diferença num jogo, seja ele coletivo, seja ele individual, é a estratégia a ser usada pelo técnico da equipe, que determina como seus comandados devem se comportar e assim o treinam durante a semana dos jogos que antecedem, principalmente que antecedem uma decisão importante. O excesso de erros técnicos tem sido muito grande, principalmente nas equipes que jogam mais baseadas na individualidade de seus jogadores. Então o número de passes errados é muito grande, como vimos nessa final da Libertadores. Cruzamentos que são feitos para a área, cruzamentos de maneira errônea, ou são de frente que facilita a defesa, ou são pelas laterais da ponta direita ou ponta esquerda, em que essa bola
não é bem cruzada e ela é levantada na área, mas com uma violência que ela às vezes atravessa toda a largura do campo e sai na linha lateral, não ocasionando muita dificuldade para a defesa. Somado a isso está o posicionamento que eu sempre digo, dos goleiros. Eles têm jogado de uma maneira muito adiantada. Eles têm jogado de uma maneira muito adiantada. Por quê? Porque hoje vira um lugar comum que o goleiro seja o verdadeiro líbero, quando a verdadeira função do goleiro e a principal é defender a bola com as mãos e depois, se der, sair jogando com os pés e evitar também esse excesso de bola tocada dentro da área de zagueiro para zagueiro, zagueiro para lateral. Quando passa para um volante, ele se vê apertado, volta a bola para o goleiro e às vezes ele se vê em situação difícil, ou chuta a bola para fora, ou acabam perdendo a bola e sofrendo gol da equipe adversária quando essa marca adiantado e já sabe que essa troca de bola aqui não vai resultar em nada, que vai sempre, invariavelmente, terminar com um lançamento à frente, que às vezes é mais um chutão do que um lançamento bem direcionado, num espaço vazio da defesa adversária. Esse espaço vazio, chamado ponto futuro pelo técnico Cláudio Coutinho, que trouxe muitas inovações através da Escola de Educação Física do Exército na URCA, no Rio de Janeiro. Diversos treinadores famosos, entre eles, um que juntamente comigo, aliás, dois deles famosos aqui no Brasil, principalmente um muito vencedor, que foi Tele Santana, também foi fazer sua especialização lá na Escola de Educação Física do Exército, para ver a modernidade do treinamento, posicionamento dos jogadores, trabalhos de infiltração, de cruzamento, ultrapassagens pela direita, pela esquerda, e também esteve presente ali Newton Santos, um ícone do futebol brasileiro. Tivemos também a final da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde a estratégia utilizada pela equipe Red Bull consagrou seu piloto como campeão do mundo. Claro, contou com uma dose de sorte, porque houve, infelizmente, um acidente automobilístico, o que fez com que houvesse a entrada do carro do safety car e a Red Bull inteligentemente colocou o pneu mais rápido, macio, enquanto a Williams achou que com aquele pneu que tinha mais duro um pouco poderia ganhar a corrida. Acabou que não venceu a corrida e na última volta, num final emocionante, a Red Bull venceu com seu Max Verstappen se sagrando campeão do mundo de Fórmula 1. Era o que eu tinha a dizer para o dia de hoje. Amigos do Football Association, quero deixar aqui um abraço e mais uma vez um lembrete a vocês. Estratégias vencem.